Olá, muito boa tarde para você que nos assiste aí. Meu nome é Jaque e eu estou aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre um dos estudos, não é, que nós realizamos no SEDEC, que é o Centro de Estudos da Doutrina Espírita Casimiro Cunha. Nós estamos na reta final de um dos estudos que foi e é ainda, porque ainda não terminamos, estamos aí no capítulo 50, o último capítulo do livro, da obra O Nosso Lar. Um livro maravilhoso, ditado pelo espírito de André Luiz. Nós, do SEDEC, nos encontramos uma vez por semana para estudar um capítulo por semana da obra. Mas nós estamos na reta final, como eu disse, estamos terminando, e nós não iremos parar por aí, não é? Nós iremos em breve iniciar a abertura das inscrições para o estudo do próximo livro, que é Os Mensageiros, um livro ditado por André Luiz e psicografia do nosso amado Francisco Cândido Xavier. O convite fica aí para que vocês possam entrar, se inscrever, se vocês estiverem interessados. Aqui em Portugal, porque eu não estou em Portugal, o estudo é feito semanalmente às 8 horas da noite, é na segunda-feira. Se você estiver no Brasil, o horário vai variar um pouquinho, são 4 horas a menos ou 3 horas a menos, dependendo do tempo do ano. Né? Aí no outono, aqui muda o horário. Nós, hoje, estamos aqui com um presente muito, muito, muito carinhoso, não é? Muito especial, porque nós recebemos aí uma mensagem da nossa irmã, Maíse Braga, querida irmã Maíse Braga, que é uma das integrantes do Centro Comunhão Espírita de Brasília. Ela é lá de Brasília. E a Maíse, com muito carinho, nos enviou para o grupo uma mensagem com relação ao nosso lar, e é essa mensagem que eu venho aqui hoje para poder mostrar para todos vocês, tá bem? No final, nós falamos novamente, não é? Muito obrigada. Queridos amigos de Portugal, alegria e honra de estar falando aqui para vocês. A minha família é de Braga. Nunca fui a Portugal, mas com certeza, se um dia for, não resistirei à tentação de conhecer Braga. Eu sou Braga de Oliveira, não por acaso. Amigos, que alegria falar de um livro maravilhoso como Nosso Lar. Mas quando ele surgiu, publicado em 1943, as dificuldades dentro da doutrina foram inúmeras, porque, no fundo, os espíritas daquela época traziam ainda muito enraizada a ideia de que o que aguardava a todos era o céu dos nossos irmãos católicos. E André Luiz traz exatamente o relato da sua luta, do seu sofrimento, de encontrar mais vida além da vida física, mas ele que nunca havia cogitado de como seria essa vida e se ela existiria, vê-se em local de profundo sofrimento, acusado de ser suicida, e então a sua trajetória começa. A cada 2 anos eu tenho que contar a vocês, eu releio a obra de André Luiz. E por quê? Porque quando eu cheguei à doutrina, eu tinha 15 anos. Aos 16, eu comecei a estudar a doutrina espírita de verdade. Uma coisa é você ler André Luiz aos 16 anos, outra aos 26, outra aos 36 ou 46 e aos 65, que é a idade que eu tenho hoje, é muito diferente. Porque determinadas frases ou assuntos que antes não te traziam determinadas elucubrações, naturalmente se tornam importantes pela própria experiência de vida, pelos anos que se passaram, por tudo aquilo que você viveu. Eu tenho certeza que um dia vocês vão lembrar de mim nesse aspecto de estarmos sempre voltando à obra de André Luiz.
eu vou apenas lembrar que no início do livro há uma mensagem de André Luiz. Porque vocês sabem, ele foi apresentado a Chico Xavier por Emmanuel 3 anos antes de começar a escrever através do Chico. E Emmanuel, daquele jeito que ele era, disse ao Chico: temos aqui um amigo que vai acompanhar você durante algum tempo, foram 3 anos. Mas Emmanuel não disse isso para Chico. Para ver como funciona a psicografia através da sua mediunidade. E durante 3 anos, em toda a psicografia, em todo o trabalho do centro, lá estava aquele amigo que acompanhava o trabalho do Chico. Só o Chico mesmo, para não perguntar a esse amigo como era o nome dele, o que ele realmente pretendia, por que Emmanuel estava apadrinhando a permanência dele ali. Só uma pessoa extraordinária como Chico. Porque confesso a vocês que de cara eu já ia, olha, eu não fico do lado de uma pessoa que não me diga o nome. Por incrível que pareça, quando somos indisciplinados e não extraordinários como Chico Xavier, pensamos nisso. Durante 3 anos, lá estava ele, e só então surge a proposta do trabalho. Que o próprio André Luiz, se sabia que seriam 16 livros, não falou. E Emmanuel controlava a obra escrita através do Chico, porque Emmanuel devia pensar, a responsabilidade de Chico é minha. E o próprio André Luiz, não em Nosso Lar, mas em outros que vieram depois, outros livros que vieram depois, diz: eu estive em tal lugar, vi tal sofrimento, mas não posso descrever o que eu vi, porque os mentores me proíbem, estão dizendo que eu não faça isso, para não colocar na mente dos encarnados que lerem o livro as imagens mais difíceis do que nós encontramos nos abismos. Então veja que havia um controle dos espíritos sobre a obra que André escreveria e escreveu através do Chico. Mas no início de Nosso Lar, vocês estão terminando o estudo, lá está uma mensagem de André Luiz, em que de forma maravilhosa ele diz: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E é claro que André Luiz é um pseudônimo. Tempos antes, tinha havido um enorme problema do Chico com a família de Humberto de Campos, que não desacreditava, não, que fosse ou não fosse Humberto de Campos a escrever através do Chico. Era muito mais sério o problema. A família queria os direitos autorais das obras que o jornalista Humberto de Campos havia escrito através do Chico. E olha, o Chico foi levado aos tribunais, foi humilhado, e Humberto de Campos, então, continuou a psicografar através do Chico, sob o pseudônimo de Irmão X. Isso tinha sido relativamente recente, e por isso, para não causar um outro problema, que a sua família viesse sobre o Chico, e de novo o Chico estivesse num tribunal, e o Chico não tinha direito autoral de nada, porque assim que cada livro era terminado, ele ia até um cartório e abria mão do livro, ou em benefício da FEB, ou em benefício de alguma instituição de caridade. Mas André Luiz não quis forçá-lo a passar por isso, então usou o pseudônimo André Luiz. E nem preciso dizer a vocês que o Chico desencarnou aos 92 anos, sem dizer quem era André Luiz. Então, ao longo desses anos todos, um monte de gente fez uma série de especulações. A mais firme dizem que ele foi Carlos Chagas. E há indícios que realmente demonstram que ele tenha sido o grande sanitarista. E imagine o que é você ser homenageado pela vida,
você chegar aonde um Carlos Chagas chegou, para depois se ver na lama das regiões de sofrimento chamado de suicida. Ali ou você fica humilde ou você fica louco. E a verdade é que em todo estudo da obra de André Luiz, nós vamos para dentro de nós. Percebemos o quanto, se pudéssemos resumir conhecimentos de doutrina espírita, perceberíamos que tudo começa e termina portas adentro do nosso coração. É isso exatamente que André Luiz diz, contando as suas histórias maravilhosas, todas verídicas. Quando vocês estiverem estudando no Mundo Maior, por exemplo, lá está os casos de desencarne de pessoas vitoriosas, pessoas que apesar de todos os desenganos, de todas as lutas, venceram na Terra. E isso não é para qualquer um. É um livro formidável também. E confesso a vocês que o meu favorito é Libertação. Porque é a história de Gregório, um homem orgulhoso que planeja uma vingança, desencarnado, é claro, e André Luiz conta a luta da espiritualidade para fazê-lo voltar a ser praticamente uma criança e recomeçar a sua vida de alma eterna. Vocês vão ver que são obras magníficas, mas todas trazendo para nós os ensinamentos inesquecíveis. E é claro que isso causou tremenda confusão entre os espíritas da década de 40. Os meus avós já eram espíritas desde o início da década de 30 e acompanharam os xistes, os deboches que as pessoas, mesmo dentro do espiritismo, faziam a Chico Xavier. Entretanto, se nós tivermos que considerar que não foi uma psicografia, que foi Chico Xavier que escreveu todas as obras para ficar só em André Luiz, ele seria um dos seres mais inteligentes e extraordinários da Terra. E ele sempre afirmou, mas os livros não são meus porque não sou eu que escrevo. É o mundo espiritual que escreve através de mim. Ele deixou mais de 400 obras, só 80 dirigidas à FEB. Os outros livros ele distribuiu para os mais diversos grupos de trabalho, para que cada um pudesse usufruir um pouco da venda daquele livro e assim manter a casa espírita a qual o livro era dedicado. Por exemplo, quando ele esteve em Brasília, em 76, ele psicografou o livro de mensagens Busca e Acharás. E esse livro, até hoje, a venda dele no mundo todo, a Comunhão Espírita de Brasília, onde estou há 50 anos, recebe pela venda de Busca e Acharás. Porque isso é que Chico queria, que cada um de nós se transformasse de tal maneira que pudéssemos ser uma mensagem viva do que André Luiz e tantas almas se esforçaram para falar através do Chico. Quem de nós, ao ter lido Nosso Lar, pode desencarnar um dia e dizer que desconhecia que, chegando lá, nos perguntarão o que nós deixamos no coração dos outros? Isso não tenhamos dúvida. E ainda há muita gente que vive como se esse dia não fosse chegar nunca. Grande engano. Não nos perguntarão talvez a nossa profissão, a não ser se nós deixamos que a nossa profissão fosse motivo de desequilíbrio para nós. Mas nos perguntaram com certeza o que cada pessoa que chegou até nós levou de nós na direção da eternidade. Hoje, que somos jovens, ou que somos maduros, mas com muita saúde, ou que somos quase meninos, ainda no nosso entendimento, parece que esse dia nunca vai chegar, mas chegará. E eu confesso a vocês que eu tenho um exercício. De vez em quando, eu penso sobre isso. Eu penso que desculpas eu vou dar. Eu penso os amigos e familiares que vou encontrar. Como é que eu vou olhar para eles
uma vez socorrida de alguma parte ou recebida de onde tereis talvez saído. Dizem os espíritos amigos que muitos de nós, a maioria, fez estágio em nosso lar para aprender, querer muito voltar à terra e finalmente mergulhar na carne. Carne perecível, por enquanto o instrumento ideal para nosso espírito eterno. Mas um dia, quando a enfermidade, quando um acidente, quando a velhice porventura chegar, nós teremos que deixar esse corpo. E é disso que André Luiz nos fala em nosso lar. Quando ele chega às câmaras de retificação, ele não consegue acreditar que havia tanta gente necessitada, tanta gente ainda acreditando estar na Terra, num determinado hospital, numa determinada enfermaria, como ele mesmo acreditou. Porque a última coisa que ele lembrava é que ele precisava fazer uma longa cirurgia e estava ali para ser operado de problemas de estômago, de pâncreas, de fígado, de baço, enfim. Ser chamado de suicida foi uma surpresa. Mas então, uma vez socorrido e orientado, ele vê que ele podia sim ser considerado um suicida. Porque tudo que ele podia tomar de licor, de bebidas, ele tomou. Tudo que ele podia comer que não lhe fazia bem, ele comeu. E aí começam as dificuldades. O desejo de rever a mãe, mas a mãe já estava num estágio mais avançado e ele precisa ter paciência de esperar que a mãe venha para vê-lo, porque ele não tinha permissão de estar onde ela estava. A perguntar pelo pai, mas o pai estava muito distante de equilíbrio, porque tinha sido um agiota terrível, daqueles que não perdoava dívida nenhuma. Ele sentia saudade do avô e mais tarde encontra o avô em situações dolorosas. Ele recebe o apoio, eu até coloquei no papelzinho para não esquecer o nome, de Clarencio, que é o espírito que vai buscá-lo naquela região umbralina. E é interessante notar que as pessoas acham que nosso lar é o ápice da beleza. Nosso lar, contam os espíritos, fica em cima da cidade do Rio de Janeiro, mas também faz parte das regiões do umbral. Não é nenhum céu espetacular, não é nenhuma iluminação profunda ter saído de lá e voltar para lá. Ainda é muito o início do nosso aprendizado. E quantas vezes eu escutei as pessoas dizerem: ah, eu vou para o nosso lar. Eu tenho certeza que com o bem que eu fiz, eu vou para o nosso lar. Como se nosso lar fosse o último degrau da espiritualidade. Quando é só uma região de apoio para aquele que quer recomeçar, como aconteceu um dia com todos nós. Então é Clarencio que vem buscar André, quando finalmente todas as suas energias se esvaem. Quando ele cai no chão, completamente baldo de qualquer força, porque enquanto essas energias ainda existem, há uma proibição até do mundo espiritual de nos recolher, porque nós vamos criar um problema muito maior. Depois ele encontra Lísias, o seu grande amigo, filho de Dona Laura, e é na casa de Dona Laura que ele vai morar temporariamente até conseguir trabalho e bônus hora suficiente para ter os seus próprios recursos. Depois ele encontra Tobias, um amigo que vai explicando a ele tudo o que era sua dificuldade. Ele encontra ao longo dos outros livros, vocês vão ver, amigos formidáveis, engraçados, que faziam perguntas que ele não tinha coragem de fazer, porque ele achava que era demais interromper aquele mentor. E encontra Narcisa, a amiga que ensinou a ele que ali estava por amor, nas câmaras de retificação há muito tempo, já podia estar em esfera mais alta de trabalho, mas ela tinha se apaixonado pela ideia de socorrer a todas as pessoas. E para sua decepção, tinha sido extraordinário acreditar que finalmente ele podia limpar o chão quando as almas passavam mal nas câmaras
e vomitavam os fluidos negativos que ainda traziam em seu perispírito perturbado. Imagine você tendo sido um sanitarista, um médico respeitado e estar ali, ajoelhado, limpando o que parecia vômito, mas na verdade eram a reação daquelas almas àqueles fluidos e às medicações de que eles precisavam. Já começa por aí a lição de humildade. Ao longo das outras obras vocês verão que ele não se deu por rogado, ele vai em busca do conhecimento, porque ele percebe que só aprendendo ele poderia escalar mais observações e mais possibilidades de auxiliar, e só auxiliando ele poderia avançar. Eu não vou contar o último capítulo do livro, porque eu sei que vocês estão no final, mas finalmente ele consegue ultrapassar principalmente as suas dificuldades interiores. Porque ele imediatamente, ao trabalhar, ao estar em contato com tanta gente necessitada, ao receber o beijo da mãe com uma grande emoção, ao perguntar a toda hora pela família e receber a negativa sempre, e diziam os espíritos, daqui a pouco ele veria a família. Ainda não era o momento. E ele começou a ficar irritado com aquilo, como não era o momento. Ele era um Deus dentro de casa, ele era adorado pelos filhos, ele era amado pela mulher. Como que ele não podia visitar a família? Como que ele não podia rever o jardim cujas rosas ele mesmo havia plantado? E aí ele começa, vocês sabem, ao longo do livro, a ficar profundamente contrariado com isso. Mais tarde, ao rever a família, ele entende perfeitamente o motivo que os espíritos tinham para adiar o seu reencontro. Porque, é claro, a família não era mais aquilo que ele havia deixado. Eles haviam mudado de vida. Eles haviam não se esquecido dele, mas continuado a viver. Eu conheço espíritas que dizem assim para mim, mas você me garante que a gente se reencontra com as pessoas? E eu garanto sempre, porque já vi muitos espíritos sofredores serem recolhidos emocionados por seus familiares depois de longo tempo em sofrimento nos trabalhos da Comunhão Espírita de Brasília. E os espíritos sofredores choram tenazmente ao serem abraçados por aquela mãe que eles nunca esqueceram, mas que não conseguiam enxergar porque estavam em situações mentais diferentes. Aí vem o segundo ensinamento profundo de André Luiz. Tudo está no nosso pensamento e no nosso coração. Se nós quisermos avançar, teremos que disciplinar um e outro. Por isso Emmanuel dizia a Chico, temos que ser como o relógio antigo da casa dos nossos avós. Aqui os números que nos indicam as horas. Aqui embaixo, o badalo. Não por acaso, a cabeça está acima do coração. Para que o raciocínio nos controle positivamente. Não deixe que as emoções nos arrastem. Muitas vezes para junto de pessoas que, na verdade, não simpatizam conosco e não querem o nosso bem. E André Luiz começa na sua caminhada a ter discernimento. Eu confesso a vocês que, relendo a obra de André Luiz, cada vez mais eu percebo que discernimento é um dom, é uma graça, é uma dádiva. Porque você não se engana com facilidade. Você entende que somos imortais, somos o passado em forma de presente. Prestaremos conta de tudo que fizemos, que pensamos, que emitimos, prestaremos conta das energias em que vivemos mergulhados quando estávamos na carne. E por isso nos dias de hoje é tão difícil viver com equilíbrio, porque estamos no mundo inteiro solapados pelo desânimo, pela depressão, pela tristeza da maioria das criaturas. E para vencer isso, nós precisamos lutar.
Precisamos ter um pensamento nobre, digno, reto. Não importa que os outros ajam de forma atribulada. Nós vamos permanecer na nossa convicção de carinho em relação ao nosso próximo, em relação à casa espírita que um dia nos acolheu na nossa luta, em relação àquilo que nós sabemos que vamos continuar vivendo na verdadeira existência. Mas este estágio de viver na Terra é fundamental. Por isso a medicina hoje nos diz, um dia nós vamos viver 100 anos, vamos viver mais do que vivemos hoje, talvez porque seja necessário que o nosso tempo na Terra futuramente aumente, para que aproveitemos mais aquilo que corre tão rápido. Emmanuel dizia, 100 anos é um relâmpago na eternidade. E você percebe que André Luiz aprende com os mentores que 1 milênio é nada, se você, principalmente, não se dispõe ao bem real. Porque aquele que sofre nas regiões abismais não tem noção de tempo. Para ele aquilo é eterno. Por isso, os nossos irmãos que porventura saíram do corpo ou através do sono ou através da morte, ao voltarem e estar em contato com essas regiões de dor, têm a noção de que aquilo nunca terminará. E daí a noção de inferno, que com certeza o homem na Terra teve. Mas sabemos que o inferno e o céu estão dentro de nós. São criações nossas. Toda noite, quando vamos dormir, fechamos os nossos olhos, nosso corpo descansa, nosso espírito sai do corpo e vai em busca dos seus interesses. Muitos dos nossos pesadelos não são pesadelos. São realidades que vivemos abruptamente fora da matéria. Às vezes reencontramos familiares queridos e nos abraçamos e acordamos com aquela sensação de felicidade. Outras vezes, alguém nos persegue, alguém nos retira as forças e voltamos correndo para o corpo a nos esconder nessa matéria que ainda nos protege, mas que não pode ser mais forte do que nosso espírito imortal. Nós precisamos estar acima da matéria, sabedores que um dia vamos deixar a matéria e estaremos livres para olhar a nós mesmos. Se nós pensarmos um pouquinho nisso de vez em quando, nossa atitude real na vida será muito diferente. Nós não precisaremos nem do rótulo de espíritas, nos caberá apenas sermos bons. O problema é que quando chegamos aqui, o esquecimento é grande, até para proteger as lembranças de vidas anteriores que nós não devemos trazer à tona. E aí nós queremos felicidade de todo jeito. Não queremos que nada obstrua os nossos sonhos. Mas me lembro sempre de seu Eurípides de Bassanufo, que dizia, primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Nós não queremos a bondade antes da felicidade, mas é preciso. A gentileza, o trato amável com quem chega à casa espírita. Já pensou você, ansioso, depressivo, sozinho, chegar numa casa espírita, sem conhecer nada, precisando de uma palavra? Um dia aconteceu com você. Então as pessoas muitas vezes querem as grandes mediunidades, as grandes psicografias, as grandes psicofonias, quando bastará você ser um voluntário que recebe alguém com carinho e já estará realizando a sua tarefa. Ah, não acredito na mediunidade do fulano, não. E André Luiz vai falar sobre isso nos outros livros. Nós não temos paciência nem de fazer ver frutificar o médium, de estudar o suficiente para que as nossas forças medianímicas apareçam com segurança. Já dizemos logo que a pessoa é anímica, que a pessoa está fingindo receber alguma entidade. De tudo isso André Luiz fala nas suas obras. Então imaginem, não era todo espírita que recebia com tranquilidade os livros psicografados por André Luiz, através do Chico. Imagine 1943, a Segunda Guerra, e em meio
As pessoas estavam extremamente sequiosas de paz. E você encarar que fora da matéria, até os espíritos de nosso lar estavam socorrendo os judeus nos campos de concentração, porque aquela guerra não ia acabar com facilidade. Porque nós mesmos, os homens da Terra, estávamos criando nuvens absolutamente negras das nossas energias, de encarnados e desencarnados, para piorar a situação que então a Europa e o resto do mundo viviam. Tudo está aqui no nosso lar, no primeiro livro. Mas há uma frase que ficou famosa ao final do primeiro capítulo de Nosso Lar e que eu vou reler para nós. No último parágrafo, diz André Luiz, do primeiro capítulo, não estou ensinando novidade. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho de amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Aí vem a frase: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Imagine, no primeiro capítulo, a lição de humildade que André Luiz já tinha aprendido. Essa frase é magnífica. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Porque ele não tinha feito isso. Ele nunca questionara como seria além da morte física e se essa vida existiria. E aprendeu amargamente. E não se deixou levar pelo anonimato. Embora anônimo, usando o pseudônimo, ele vem através da mediunidade do Chico para nos dizer: enquanto você está aí, por favor, mude o seu destino. Faça alguma coisa, ou muita coisa, de você mesmo. E será que estamos fazendo? Será que nós realmente estamos dispostos à renúncia, ao sacrifício, à bondade, a ceder espaço ao outro, a falar de alegria e confiança quando a maioria do mundo está nos falando de decepção, de desalento, de desistir? Todos os dias, se você pensar bem, alguém nos convida ao desânimo e à desistência. Às vezes alguém tão próximo a você, alguém que você ama, mas que está equivocado, e precisamos resistir. Precisamos dizer a nós mesmos que se aquela pessoa quer uma trajetória mais complicada, lá vai ela, mas nós queremos algo diferente. Queremos todos os dias imaginar que nós saímos da nebulosa da noite e vem aí a primeira bênção. Acordamos mais uma vez num corpo e vamos agradecer antes de abrir os nossos olhos para o mundo, abrindo os nossos olhos para Jesus, esse amigo inesquecível das nossas almas. Pedir que naquele dia tudo que protege o universo esteja conosco e que seja qual for o nosso destino, nós nos lembremos de que destino somos nós que fazemos. É verdade que vem de outras vidas determinados acontecimentos que nós não podemos evitar, mas aquilo que nós podemos transformar, transformemos. Não nos arrependeremos nunca do silêncio na hora da perturbação, em que todos falam mal de alguém, de nossos ouvidos fechados aos comentários difíceis, de nossos pés que, mesmo cansados, nos levarão aonde há necessidade, das nossas mãos que vão poder segurar a mão de um idoso firmemente para dizer a ele que a vida dele valeu a pena. Tudo isso parecem coisas tão bobas, tão pequenas, mas serão degraus de luz que nós vamos encontrar um dia. E eu falo por mim mesma, porque quando eu vejo a obra de André Luiz e todas as lutas que ele passou, toda a solidão, quando eu vejo como ele fica completamente dissociado da família que ele adorava,
mas que no fundo, tirando a filha mais velha, já não se lembrava dele. A mulher, casada pela segunda vez, vocês viram, já não admitia nem que o nome dele fosse falado dentro de casa. Isso é tão comum. Nós achamos que somos inesquecíveis, mas inesquecível para as pessoas é aquilo que nós deixamos no coração delas, quando elas têm a sensibilidade de se recordar de nós com carinho. Por isso, tenhamos total carinho pelo trabalho que André Luiz, de forma magnífica, executou através de Chico Xavier. Vocês sabem, Chico tinha uma mediunidade tão maravilhosa que às vezes alguém dava um livro de presente para ele e ele agradecia, colocava o livro assim próximo do coração dele, passava a mão assim no livro e com esse gesto ele sabia o conteúdo do livro todo. E se ele tivesse que discutir com você sobre o livro, discutir no bom sentido, ele discutiria. Porque do primeiro ao último pedacinho, isto era o suficiente para que ele soubesse todo o conteúdo. Entretanto, nunca deixou de manhã cedo de abrir a porta do centro e de simplesmente passar a vassoura no chão para começar o seu dia. Vocês se lembram, uma senhora perturbadíssima disse a ele: Chico, os espíritos sofredores me assediam o tempo todo. Eu sou tão obsediada, eu sou tão sofredor, o que eu faço? E ele abraçou-a e disse: minha filha, pegue uma vassoura, trabalhe, 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 varra, 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 tanto que você vai cair desmaiada de cansaço. Quando você cair desmaiada, os espíritos que te perturbam vão todos sair correndo, procurando outra pessoa para perturbar. E você vai levantar e vai começar tudo de novo. Por isso, meus amigos, pensemos sobre isso. Às vezes também somos grandes na teoria. Afirmamos ter lido muito, mas fazemos pouco. E esse talvez vá ser o nosso grande problema na verdadeira existência. Chegar lá e dizer: olha, de cada 10 livros espíritas eu li 9. Mas o fazer, para aquele que afirma saber, o não desanimar, por mais que passem-se os anos, isso nos tornará diferentes. Não melhores, um pouco mais experientes para recomeçar em outra parte. Se algo eu podia desejar a todos nós, é que, embora o mundo hoje tão conflituado nos diga que não vale a pena acreditar em nada, porque estaremos sempre em luta, em sofrimento, em desvantagem, vamos ser diferentes. Vamos ter certeza absoluta que o bem nos aguarda em todo lugar para que nós façamos o melhor. E tenho absoluta certeza que um dia, ou em Portugal ou no Brasil, quando nos reencontrarmos presencialmente, cada um de nós vai poder falar das maravilhas de ter mudado a própria vida. Não simplesmente com as mensagens maravilhosas de André Luiz através de Chico Xavier, mas na certeza da beleza que podemos transmitir a todos os corações enquanto ainda estamos aqui. Que Jesus nos guarde e abençoe hoje e sempre. Que maravilha! Que maravilha é poder divulgar a doutrina espírita, não é? Que bênção que é poder aprender com a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, que tanto nos ensina sobre nós mesmos. Eu quero agradecer, não é? Com muita gratidão a nossa irmã Maíse pela mensagem que ela nos enviou, e eu tenho certeza que o grupo está muito feliz de poder ouvir, aprender de uma voz tão conhecedora, não é? Tão sábia. Eu me sinto muito emotiva, né? Eu me sinto muito, é muito emotivo poder divulgar a doutrina espírita e falar daquilo que a gente aprende. Nós queremos para todos os irmãos, porque o amor, ele deve ser compartilhado, ele deve ser distribuído. Mas
antes de mais nada, antes de continuar, eu quero também novamente dizer que nós estamos iniciando aí as inscrições para o novo estudo que iniciará em breve. Não é? Nós iremos, então, estudar o número de participantes, será às segundas, mas ainda não tem uma data para iniciar. As inscrições estarão abertas aí por mais de um mês e depois nós, então, teremos a data para início. Mas, se você ainda não viu os nossos estudos, estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, e você verá que a cada capítulo nós os temos como base o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, para que nós possamos explorar tudo que é ensinado a cada capítulo. E se você ler novamente, você aprenderá novas coisas, porque, como Maíse disse, alguns anos, a cada ano que passa, nós nos amadurecemos, e com esse amadurecimento, nós temos aí a capacidade e a oportunidade de olhar certas coisas com outros olhos. Por isso, eu deixo o convite também, se você ainda não viu, veja aí os estudos dos capítulos anteriores. Eu vou partir, deixando vocês com um beijo no fundo do coração, e nós nos encontraremos em breve, se assim Deus o permitir. Não é? Muito obrigada.